Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje é sobre cirurgias plásticas entre pessoas jovens e que tem crescido bastante nos últimos anos. Uma pesquisa da Associação Americana de Cirurgiões Plásticos mostra que cerca de 229 mil procedimentos estéticos foram realizados em pacientes com idades entre 13 e 19 anos em 2017. Entre as cirurgias mais requisitadas estão a rinoplastia, que é a plástica no nariz, redução da mama, para quem tem problemas na coluna em função do peso excessivo das mamas, e a otoplastia, que é a cirurgia nas orelhas. O que vem à sua memória quando se lembra da adolescência? Talvez pense nos momentos com os amigos e as aventuras das novas descobertas, ou, quem sabe, as lembranças estejam mais relacionadas às transformações do corpo e ao bullying que sofria no colégio. O desafio de começar a fase adulta às vezes vem acompanhado com as dúvidas, inseguranças e a necessidade de criar uma identidade que se destaque. Só que às vezes o destaque vem de alguma característica que não agrada, principalmente se ela não estiver relacionada ao padrão de beleza exposto no mundo dos likes. Se para alguns a cirurgia plástica é a solução para uma beleza perfeita, para outros ela é a resposta para a luta contra o bullying e problemas de saúde. O aumento de adolescentes brasileiros que procuram por esses procedimentos reflete no quadro que deixa o Brasil em segundo lugar entre os países que mais fazem plástica. Em 2014, o número total de cirurgias realizadas no Brasil foi de 1.288.000. Desse número, cerca de 40% foram intervenções reparadoras e quase 60% estéticas. Já em 2016, o Brasil realizou 1.472.000 procedimentos. Desse total, 40% foram cirurgias reparadoras e 60% estéticas. De acordo com os últimos dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as intervenções em crianças de até 12 anos aumentaram 1,8% em 2014. Em 2016, esse índice subiu para 3%. Entre os adolescentes de 13 a 18 anos, o aumento desses procedimentos foi de 4,8% em 2014 e subiu para 5,7% em 2016. Entre as cirurgias mais procuradas está o aumento das mamas e a rinoplastia, para melhorar a aparência do nariz. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a média mundial de cirurgias para o aumento das mamas em adolescentes de até 17 anos é de 13,4%. Só que no Brasil, esse índice é muito maior, 35%, deixando para trás o México com 22%, Venezuela com 20%, França com 18% e África do Sul com 16%. Mas o que será que tem deixado os adolescentes brasileiros tão insatisfeitos com a própria aparência? Para a psicóloga Ana Flávia Leandro, essa preocupação excessiva com a beleza pode ter ligação com fatores culturais e oferece riscos para a saúde mental. O nosso país, ele é um país onde o corpo ele é muito exposto e isso gera, consequentemente, uma supervalorização e uma preocupação com esse corpo. Então, quanto mais exposto, mais fácil é das pessoas ficarem preocupadas com isso e até surgir alguns transtornos, por exemplo, né? A socióloga Lidiane Maciel explica que o avanço das redes sociais também tem influenciado nessa busca precoce pela cirurgia plástica. O que acontece com o nosso tempo recente é a superexposição, como eu já falei, que as redes sociais oferecem. Então, eu tenho uma tecnologia hoje a serviço dessa exposição do belo. Ela ressalta ainda o interesse imediato que a nova geração tem de se livrar dos problemas relacionados ao bullying, principalmente no caso de adolescentes com alguma característica que os diferenciam dos demais. Se você pensar que a maior parte dos casos de violência na escola, por exemplo, é vinculado a estigmas que são fundados no corpo, Bom, então não é algo que se intensifica nessa nossa geração. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a psicóloga Flávia Abdon Abraão, que é pós-graduada em Psicologia Hospitalar e em Psicologia Analítica Junguiana.
Ela também está cursando MBA em Gestão de Pessoas e atua na saúde física e mental da mulher. Boa noite, Flávia, seja muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço o convite. Prazer recebê-la aqui com a gente. Flávia, por que a busca ideal por esse corpo está iniciando cada vez mais cedo? Hoje em dia, essa mídia, essa busca intensamente pelo corpo adequado, pela essa estrutura física, ela é um pouco prejudicial, porque o adolescente, ele não tem essa imagem daquilo que ele quer para a vida, daquilo que ele quer ser. Ele foi jogado na mídia e ele corre atrás daquilo que ele viu, de um assunto específico, como emagrecer, como ter o corpo sarado, e com isso eles começam a tomar alguns tipos de anabolizantes para poder isso acontecer mais rapidamente. E esse jovem, esse adolescente, você estava dizendo que ele ainda não tem uma noção de quem ele quer ser, né? Quais são as outras características que permeiam ali essa forma de enxergar o mundo do adolescente? O adolescente ele é muito confuso. Então, eles precisam estar sempre norteados pelos pais. Então, precisa de uma academia, então, com orientação médica, você vai fazer uma academia. E os pais precisam sempre estar presentes por conta de que na academia mesmo é proporcionado esses anabolizantes, essa falta de consciência do outro que está ali permeando e vendendo o produto, que seria o acadêmico. Então, o adolescente com orientação médica, nutricional e com os pais, ele começa a perceber que o caminho começa de dentro para fora. Uma alimentação saudável, junto com atividade física, que a gente sabe que é importante, porém essa atividade física para adolescente não pode ser uma academia onde ele vai pegar muito peso, teria que ser um esporte como natação, um esporte como jogos, é uma coisa que vai... De leve impacto, vai né? auxiliar no crescimento desse adolescente. E eles já estão indo direto para essa coisa de ficar forte, de tomar... De mudar o corpo de uma forma, né? Radical. E a gente, você estava falando, né, uma academia, ou, academia não, né, no caso, uma natação, ou alimentação saudável, outros aspectos. Só que são procedimentos que demoram para vir o resultado, né? E a ideia é que a gente, como a gente percebe, né, não só nos jovens, né, a gente fala muito, a reportagem, nós estamos aqui falando sobre os adolescentes, mas toda essa geração é mais imediatista, né? Eles querem tudo para ontem, então acaba correndo atrás do mais fácil, né, e mais rápido, que seria o esporte acadêmico. Não criticando, eu creio que tudo em equilíbrio é importante fazer, porque a alimentação, atividade física é para todos os dias das nossas vidas. Sim. É como tomar banho, escovar os dentes, a gente tem que incluir a boa alimentação e temos que incluir a atividade física, sim, no contexto diário das nossas vidas. E não com esse foco. Foco na imagem. Na imagem, né? não com esse foco. Você iniciou falando da questão da mídia, né? Você acha que... Porque em todas as eras, enfim, a gente pode olhar para trás e perceber que sempre houve um padrão de beleza estabelecido, né? Em todas as gerações. O que a gente percebe, vem percebendo, e pesquisadores têm publicado mais sobre isso, é que a mídia ela tem acelerado esse desejo de você ser aquele padrão que muitas vezes é quase impossível de alcançar, né? Você imagina que você vai ter um corpo igual de alguém que foi, daquela imagem que foi elaborada num Photoshop? Não é possível alcançar esse ideal, né? Eu creio que não igual. Nós, seres humanos, nós procuramos um padrão onde a minha biologia é aceita, cada um é único. Então, o que eu posso, você não pode, o outro não pode. Então, começar a perceber aquilo que cabe para você, aquilo que cabe dentro da sua estrutura. Eu querer ser 10 quilos menos, né? Ou eu querer ser muito sarada ou muito sarado, no sentido de tá com o corpo, né, o ideal, que nem você disse. Não o corpo ideal.
qual é a imagem que o seu corpo, que o seu organismo aceita. Que cada um, nós somos únicos e cada um tem uma biologia. Aquilo que um pode, o outro não pode, e não se espelhar, né? Sempre querer ser melhor, mas não se espelhar naquela imagem, naquele garoto propaganda, naquela garota propaganda. E sim buscar aquela autoimagem dentro do seu perfil, dentro da sua pessoa, daquilo que você é, não querendo ser o outro. Agora, como encontrar essa autoimagem, né? Porque muitas vezes a gente fala muito sobre isso, né? Descubra quem você é, desenvolva o melhor em você, mas como tirar o olho daquilo que a mídia apresenta para você, que é o ideal, que é o padrão, que é o que os amigos estão ao redor fazendo, e você traçando o seu próprio caminho, ao contrário de toda essa avalanche? Na verdade, a gente não vai ao contrário. Eu vou dentro de um equilíbrio na medida daquilo que é proposto para mim. O que eu propus, o que eu quero, qual é essa essência? Né? Como eu sou psicóloga, você é jornalista e cada um tem a sua profissão, qual que é o seu desejo em ser, em estar bem apresentável, em estar dentro do padrão de beleza, de estar dentro do seu peso? Então, o que você quer? É buscar sempre aquilo que encaixa em você da melhor forma e como você quer fazer isso. Aí a gente sai desse foco de estar querendo ser igual ao fulano, igual ao artista, igual ao treinador. Então, você sai dessa postura. Então, eu quero para mim, e daí você tem um objetivo, uma meta, entendendo que tudo começa por uma alimentação saudável. Eu acho que é o primordial. O básico, né? O básico. Em uma era de selfies e constante compartilhamento nas mídias sociais, um número crescente de adolescentes tem passado por cirurgias plásticas para alterar a aparência. Apesar da sua popularidade crescente, diretrizes e estudos de resultados para cirurgias plásticas na adolescência não existiam. A Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos criou um grupo para trabalhar o tema, expondo a necessidade de diretrizes rigorosas, particularmente quando se trata de determinar quando um procedimento é apropriado e a idade recomendada para cada procedimento. Tira daqui, puxa de lá, aumenta de cá. Parece até simples resolver os incômodos na aparência com a cirurgia plástica. Mas será que isso é suficiente para solucionar o problema de tantos adolescentes? A nossa equipe conversou com a secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a doutora Marcela Camarota. Ela conta quais são os motivos pelos quais a maioria desses procedimentos não são indicados para pessoas com menos de 18 anos. E daquele momento ali dos 12 aos 18 anos, o corpo está em formação, né? Então, esses 6 anos aí que vão de 12 a 18 anos, existe uma mudança muito grande no contorno corporal, na maturação dos órgãos e tecidos e também na maturidade psicológica daquela criança. Pois é, a psicóloga Ana Flávia Leandro explica quais podem ser as consequências de um adolescente passar por uma cirurgia plástica sem esse preparo emocional. Ele passar por isso sem um devido preparo pode gerar uma distorção da própria imagem, né? Então ele precisa estar consciente dessa decisão e estar preparado para essas mudanças. Então essas questões emocionais, elas precisam ser trabalhadas, essa questão da preocupação excessiva com a imagem também. Tudo a gente precisa ter equilíbrio, né? Equilíbrio também é fundamental na hora de considerar que existem situações em que a cirurgia plástica é realmente necessária, mesmo na adolescência. É o que explica o cirurgião plástico Gustavo Comide. Então a gente tem que respeitar o período de desenvolvimento de cada área do corpo. Existem áreas que desenvolvem mais rápido, igual a orelha. Então, crianças que querem fazer a cirurgia de orelha de abano, a partir dos 7 anos a gente sabe que a cartilagem já está desenvolvida e pode ser feita a cirurgia. Mas outras áreas do corpo, cada uma tem a sua data
de conclusão do desenvolvimento. Por isso que a avaliação presencial é sempre muito importante. Existem algumas cirurgias que a gente abre exceção. Por exemplo, nas grandes hipertrofias mamárias, nas adolescentes que desenvolvem mamas muito grandes, logo que começa a puberdade, muitas vezes essas pacientes elas são operadas antes de completarem 18 anos, pelo fato daquele volume mamário interferir na postura dela. Então, abre-se uma exceção e a partir dos 16 anos essas meninas já podem ser operadas. Mas, de uma forma geral, as cirurgias plásticas de caráter mais estéticos e não reconstrutivo, elas só devem ser realizadas após 18 anos. Giovana é um desses casos especiais. A estudante, que hoje tem 16 anos, começou a desenvolver um crescimento acelerado das mamas depois dos 10 anos de idade. Ela conta que, na medida com que o tempo foi passando, começou a sentir incômodo com algumas situações. Na procura de roupas que eu me sentia bem em vestir, começaram a não... Eu comecei a ver que estava diferente, que eu não estava me sentindo bem vestindo aquilo, então aquilo começou a me incomodar por causa dos seios mesmo. Mas os problemas da Gi não são só na hora de escolher as roupas, não. Como as pessoas, elas observam a gente, elas observam demais, elas ficam encarando demais, aí é desconfortável ficar recebendo esses olhares e também em atividade física também a gente fica com muita vergonha de fazer porque incomoda. Essa vergonha começou a deixar a adolescente triste e deprimida, sem contar com as dores de coluna que passaram a ser constantes em decorrência do peso das mamas. Ao observar o quadro depressivo da filha, a Marlene ficou preocupada e levou a menina para fazer uma consulta e ver a possibilidade de receber um encaminhamento para a cirurgia de redução dos seios. Então, quando eu vi que realmente estava crescendo muito, eu já pesquisei. E aí, com 12 anos mais ou menos, eu já fui no médico, levei ela. Aí a doutora até na época falou que ela precisava esperar mais um pouco porque estava em fase de crescimento, mas eu vi que já era uma necessidade. Só que para quem não tem condições financeiras e precisa fazer a cirurgia pelo SUS, o tempo de espera é muito maior. Mas nem essa espera é capaz de tirar a esperança da Gi de ter uma vida mais normal e sem restrições. Eu acho que depois da cirurgia eu vou acabar me soltando um pouquinho mais, vou ficar mais participativa nas aulas de educação física. Acho que eu não vou ter mais vergonha de mim, eu acho. Que é o que eu tô buscando também. Para Giovana, cirurgia plástica significa qualidade de vida. Mas para muitos outros adolescentes, o foco mesmo é a vaidade. Quando pergunto o que o cirurgião plástico Gustavo Comide acha que deveria ser feito para reduzir o número de adolescentes que aderem à plástica desnecessária, a resposta é categórica. Eu acho que existe necessidade de educação continuada. As diretrizes, elas são difíceis de serem mantidas pela dificuldade de fiscalização. Mas a educação continuada, o debate contínuo, a exposição da informação para o público em geral, isso é muito bom, porque leva as pessoas a entenderem o porquê não. E não só ser proibido realizar ou não, mas entender o motivo e procurar profissionais habilitados e qualificados que saibam explicar corretamente. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a psicóloga Flávia Abraão. Flávia, nós falamos um pouco sobre esse desejo do jovem imediato de sempre mudar aquilo, ou seja, a estética, ou outras áreas da vida também, né? Sempre com muita velocidade, né? Mas nós também temos um outro quadro de pessoas que buscam a cirurgia plástica, não por uma questão estética, mas por uma necessidade, né? E o que torna esta escolha fundamentada, legítima, né? Você tem experiência em psico-oncologia e acompanhou pessoas, mulheres principalmente, que tiveram que colocar um silicone, mas por conta de uma cirurgia agressiva, né? Isso. Neste caso, a mastologia, né, que é preciso ser feita quando a mulher vai ao médico e percebe que precisa fazer essa retirada ou de um quadrante da mama ou até mesmo da mama total, é feita essa cirurgia reparadora.
Por muitas vezes pode ser feito no ato que fez a retirada da mama. Que é a mastectomia, A mastectomia. E por muitas vezes precisa esperar o processo quimioterápico para poder estar fazendo essa reconstrução com mais calma e posterior à quimioterapia. Mas aí a gente está falando de um outro extremo, né? Um grupo de que realmente precisa dessa cirurgia. É necessário. E não por uma necessidade, uma ânsia que foi aplicada com a mídia, com as publicidades, né? É porque a mulher se sente mutilada, então necessariamente é preciso fazer essa reconstrução, ou por prótese, ou faz também até mesmo pelo abdômen, com a própria pele, com a própria gordura, né? Com o próprio corpo, né? Isso. O que mostra que, muitas vezes, o problema não está no procedimento, mas na motivação pelo qual eu tenho o desejo de fazer esse procedimento? Você diz na mulher na que mulher, precisa por exemplo, fazer né? Nós temos os dois extremos, né? Então, pode ser que o problema não esteja exatamente na cirurgia plástica. É um problema fazer cirurgia plástica? Não. Não, em todos os casos, né? Não, neste caso é uma questão de autoestima, de realidade mesmo, como que vai ficar, né, esperando, com todo um contexto de mulher mastectomizada, vai esperar para fazer uma cirurgia dessas. É só mesmo tempo hábil, é uma questão de necessidade, como algumas outras cirurgias também, que é feita por estética, mas que realmente incomoda demais e é preciso ser feito na adolescência, no início da adolescência mesmo também. Na adolescência, às vezes tem essa necessidade, né? Casa de mamas muito, né, que nem você falou, de mamas redução muito de mama, por pesadas, ou da rinoplastia, né, ou da Pode redução ser que também haja essa necessidade, né, conforme com o tempo. certeza. Agora, como lidar com essas mudanças que são necessárias? Então, agora, a gente está falando de uma cirurgia que ela se faz necessária por diversos aspectos. Como lidar com essa espera para a cirurgia e com essa mudança? Porque mesmo a alteração, você olhar no espelho e observar uma outra pessoa, tem uma necessidade de você lidar com isso de forma psicológica, né? Então, é extremamente delicado, né? A pessoa que passa por isso e precisa esperar, tem que estar com um emocional equilibrado, tem que estar em terapia, porque há uma dificuldade em esperar isso acontecer, né? Porque o como eu me sinto, o como eu estou. Então, é um trabalho que você tem que fazer junto com os outros problemas que ali estão e precisam ser resolvidos imediatamente, como a cirurgia reparadora. No caso, por exemplo, da rinoplastia, que é uma cirurgia feita no rosto, né? Muitas pacientes lidam com a expectativa e com a realidade, né? Isso. Com o resultado não favorável dessas cirurgias. Como lidar com esse processo de que muitas vezes a cirurgia não fica do jeito que a gente idealizou inicialmente, do esperado? Eu acho que tem que ter um bom acompanhamento, tanto emocional, psicológico, como do médico também. Precisa estar com esse amparo familiar. Olha, vai melhorar, vai ficar assim, não é isso que você está esperando. Porque na maioria dos casos, a gente hoje fala de cirurgia plástica, vai ficar ideal. Não vai ficar ideal. Você já pensa na revista que você vai melhorar, mostrou. Vai melhorar esse aspecto que você não gosta. Porém, não vai ficar assim de ainda revista. É o seu corpo, né? Isso, ainda é você. Você não vai mudar essa estrutura, essa base. Então, assim, esse acompanhamento de como de como será, ele tem que estar bem claro, tanto do profissional como o familiar acompanhando o adolescente ou quando qualquer... Né, a gente, quando vai fazer qualquer tipo de procedimento, a gente sempre vai acompanhado. Sim. Então, esse acompanhamento, olha, você não percebeu isso, olha, não vai ser assim. Então, o ideal é você prestar atenção que vai melhorar, né? Mas essa imagem que você está querendo não vai acontecer. Essa consciência de como você vai ficar é de extrema importância. Muito importante, né? Ter esse diálogo. Então, entender mesmo como que vai ficar isso.
Flávia, muito obrigada pela nossa conversa aqui, foi um prazer recebê-la. Eu agradeço. Muito obrigada. E o Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.